Bom dia. Nesta videoaula nós vamos a falar sobre derivada da função composta e derivada da função inversa. Então, vamos a aprender algumas técnicas para derivar algumas funções que até hoje não sabíamos derivar. Okay? Então, vamos começar com a derivada da função composta, né? Então, veja, nós aprendemos já em matemática básica que se chama função composta, né? Quando você define duas funções, né? A primeira função você define algum domínio a valores em algum intervalo. E nesse intervalo onde é a imagem da primeira função, você define outra função, né? A segunda função definida no conjunto que contém a imagem da primeira função a valores reais. Por exemplo, de uma função composta por duas funções. Okay? Então, vamos a usar essa definição para definir a derivada da função composta. Veja, eu vou diminuir um pouco, está um pouco grande, né? Para caber tudo ali. Agora está melhor agora. Seja f, ou y igual a f de x, uma função contínua no intervalo AB, tá certo? Então, AB é o domínio da função f, cuja imagem vai pertencer ao intervalo CD. Obviamente, a imagem CD é um subintervalo da reta numérica, ok? Agora, o que vamos fazer, né? Vamos a definir uma função z, chamada de GY, uma função contínua definida no intervalo CD, né? Por acaso, vejam que o domínio da função G é a imagem da função f. Como y é função de x, né? Y sabemos que é função de x, tá vendo aqui? E z é uma função de y, né? Então, observamos que o z é uma função de x através de g. Por quê? Porque z é igual a g de y, né? E y é o quê? F de x. Então, o z vai ser g de f de x. Então, agora nós queremos deduzir uma fórmula para derivar a função composta, né? Também conhecido como regra da cadeia. Obviamente, esse é um exemplo, como dizia, né? Para derivar uma função composta por duas funções. Mas a regra vale se você tem mais de duas funções. Ok? Então, vamos formalizar, então, o enunciado do teorema. Se a função y igual a f de x, essa função está aqui escrito com antecipação, né? É diferenciável no ponto x igual a x0. Diferenciável significa que possui derivada, né? No ponto x0. É a função z igual a g de x. Também possui derivada no ponto y0, que seria igual a f de x0. Ok? A derivada que ela possui seria g' de y0. Então, a função composta, que seria essa, né? C de x igual a g de f de x, né? Também possui derivada no ponto x0. E a derivada se calcula da seguinte forma, né? A derivada de z no ponto x0 é igual aqui, né? É igual a derivada de g, veja aqui, no ponto y0, ou seja, no ponto f de x0, vezes, aqui é vezes, né? Produto. A derivada de f de x0. Então, como podem ver, a regra da cadeia é fácil lembrar, né? Primeiro você deriva a função num ponto determinado vezes o valor da derivada nesse ponto determinado. Okay? Mas não é composta? É composta, sim. Por que talvez isso não deveria ser o F dentro do Não. no lugar do É a derivada. Porque quando você escreve isso aqui, g de f de x, que está aqui, que é o... Né? Aqui você pode escrever composta. Pode escrever g bolinha f aplicado no ponto x. Então, quando você vai derivar, a derivada é um número, certo? Então, quando você deriva o quê? Você deriva a função g, calculado no ponto f de x0, vezes a derivada de f, calculada no ponto x0. Ah, então y0 é f de x0. Isso, Entendi. y0, está aqui o escrito, y0 igual a f de x0. Entendi. Tudo bem? Certo.
Tudo bom, Amanda. Isso aí vamos perguntar sempre para fluir a videoaula. Qualquer dúvida vocês podem perguntar. Tá bem? Vamos lá, vamos para frente então. Veja, aqui tem a prova, né? Então eu vou rapidamente, né? Aqui ficou sem carregar, mas tudo, vamos lá. Vamos anotar por delta de x o incremento que damos ao ponto x0. Tá certo? Quando você ao ponto x0 dá um incremento de delta de x, esse delta de x é um número muito pequeno, que pode ser positivo ou negativo, como decíamos, né? Se delta de x é positivo, então decimos que x0 mais delta de x são os pontos que estão na vizinhança do ponto x0 à direita. Se delta de x é negativo, então x0 mais delta de x são os pontos que estão na vizinhança de x0 à esquerda. Tudo certo? Então, quando a gente dá um incremento ao ponto x0, também a função recebe um incremento, né? Então, esse aqui seria o incremento da função f. Veja que, vou voltar aqui. O y é f de x, tá certo? Então, aqui tem um incremento da função f. Seria o que, como já sabemos, né? Incremento da função no ponto x0, né? Seria f de x0 mais delta de x menos f de x0. Tá certo? É o incremento da variável y. Como aqui já temos incremento a função y, mas a função y é variável independente da função z, tá certo? Então, a função z também vai ter um incremento. O incremento da função z vai ser igual a quê? G de y0 mais delta y menos g de x0. Ok? Está vendo aqui a cadeia, né, de incrementos. Tudo isso significa que um incremento arbitrário delta x produz um incremento delta y na função y, enquanto delta y produz um incremento na delta z na função z. Assim, nós podemos escrever, porque a função z, por definição, é diferenciável, né? Então, sempre é possível escrever o quê? O incremento da função z vai ser igual a quê? É a parte linear, que seria essa aqui, a derivada de g no ponto y0, vezes delta y, mais aqui, esse alfa que está aqui é infinitesimal, né? O que significa infinitesimal? Significa funções que tendem a zero. Ok? Então, esse alfa, que depende de delta y, ele tende para zero quando delta y tende para zero. Ok? Isso aqui vem da parte da função ser diferenciável. Ok? Então, nós podemos definir agora, ou, por exemplo, delta y igual a zero, né? Da seguinte forma. Vamos a escrever alfa de zero igual a zero, né? Como é infinitesimal. Então, isso aqui dá para desconsiderar, inclusive. Assim, né? A função alfa delta y torna-se contínua quando delta y tende para zero. Agora, o que vamos fazer? Vamos a expressão 0,1, vamos a dividir por delta de x. Delta de x é pequeno, não é zero. Ele tende para zero, né? Então, vamos a dividir tudo por delta de x e calcular o limite quando delta de x tende para zero. Ok? Quando divide por delta de x, o que vai ficar do lado esquerdo? Vai ficar delta de z sobre delta de x. E aqui vai ficar g' de y0. Esse aqui já é um número, tá vendo? Porque ela é a derivada de g no ponto y0. Então, vai ficar delta y sobre delta de x. E aqui vai ficar alfa delta y vezes delta y sobre delta de x. Ok? Aqui, assim, dessa forma como está aqui. Então, 0,2 é a expressão ou a equação que você obtém após dividir a equação 0,1 por delta de x. Okay? Agora vamos a tomar o limite, né? Essa aqui que apareceu com interrogação aqui é a expressão 0,2, né? Passando ao limite, quando delta x tende para zero, temos aqui, né? Veja que esse aqui é um número, nós podemos colocar fora do limite. E aqui vai ser o limite do produto, né? Então, vamos lá. Então. Aqui, por definição ou por hipótese, a função z é diferenciável, né? Então, significa que existe a derivada. A derivada vai ser z' x de zero. Aqui é um número. E aqui também, por hipótese, a função f também é diferenciável no ponto x0. Então, isso aqui também é a definição da derivada de f no ponto x0. Aqui, essa expressão que está aqui, eu repeti aqui. E aqui, a segunda... Aqui eu deveria calcular, essa aqui vai ser a derivada, aliás, isso aqui,
que está aqui, né? Seria a derivada da função f no ponto x0. Só que ele está multiplicado por esse limite. Esse limite é da função infinitesimal alfa, que dá zero, né? Então, portanto, essa expressão aqui vai ser zero. Por isso, temos o que? A derivada de z no ponto x0 vai ser igual a quê? A derivada de g, calculada no ponto f de x0, vezes a derivada de f, calculada no ponto x0. Ok? Então, essa é a regra que nos permite calcular a derivada da função composta em algum ponto, nesse caso, no ponto x0. Tudo bem, pessoal? Tudo certo, então vamos para frente. Agora vamos considerar alguns exemplos para fazer uso da regra da cadeia. Ok? Tem aqui algumas funções que se não estaria, por exemplo, aqui a primeira, né? O primeiro exemplo seria y, ou f de x, né? Igual a 2x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 7 elevado ao cubo. Obviamente, se aqui não teria elevado ao cubo, seria fácil derivar. Seria a derivada de um polinômio de grau 3, que seria fácil derivar. Como tem ao cubo, quando não é grande o expoente, né, ou a potência, dá para desenvolver e obter um polinômio, por exemplo, de grau 9, né? Seria. Mas se colocam no lugar de 3, colocam 10, já fica complicado. É por isso que é melhor saber a regra, né? No segundo exemplo, nós temos a derivada da função seno elevado a 4 de 5x. Não sabemos a derivada da função seno, mas aqui tem seno elevado à potência 4 e ainda temos aqui o argumento 5x. E no terceiro exemplo temos raiz quadrada de 2x ao quadrado mais 5. Então, vamos fazer uso então da regra da cadeia. Mas para fazer a regra da cadeia, você precisa definir as funções, né? Então, o que vamos fazer, por exemplo? Vamos a concentrar no exemplo 1. Por exemplo, nós podemos denotar o que está dentro de parênteses por uma função qualquer. Por exemplo, podemos chamar de u, por exemplo, né? Após chamar a expressão que está dentro de parênteses de u, nós teríamos então que y seria igual a u elevado a 3. Mas lembre-se que u seria igual a 2x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 7. Ok? Por exemplo, poderia ser isso aí. Então, vamos a escrever esses detalhes. Então, vamos a chamar, então, como eu disse, a parte que está dentro de parênteses, com uma função que depende de x. Vamos chamar de u, por exemplo, né? Então, a função y vai ser u ao cubo. E agora vamos aplicar a regra da cadeia. O que diz a regra da cadeia, né? Primeiro, derivamos a função que nós acabamos de notar. Seria u, ficaria ao cubo, né? Então, derivamos aqui como se fosse função potência. A derivada de u ao cubo seria igual a quê? 3 vezes... aí eu coloquei ainda, não desenvolvi. Tá? A derivada de u ao cubo, está aqui, vezes a derivada de u. Mas u é o quê? É 2x ao cubo menos 4x está aqui. Certo? Aqui eu coloquei que vai derivar com relação a x, né? Só para remarcar. Vamos lá. E aqui nós temos a derivada de u ao cubo, função potência, né? É igual a quê? 3 vezes u ao quadrado. Ok? Tá bem. E agora vamos a derivar o que está dentro de parênteses. A derivada dentro do parênteses é fácil agora, né? A derivada de 2x ao cubo vai ser 6x ao quadrado. A derivada de 4x ao quadrado vai ser 8x. Parece que fica menos. E, obviamente, a derivada de 7 dá zero, né? Porque 7 é constante. Okay? Agora vamos a substituir o que representou u. U, como acabamos de ver, é essa expressão que está aqui. Substitui e deixa como está aqui. O ideal seria deixar como está aqui. Bom, não precisa... Porque aqui está escrito de forma compacta, né? Não precisa desenvolver. Ok? Está aqui, pronto. Esse seria... Tudo bem? Ficou claro? Precisa repetir? Ou querem ver mais alguns exemplos para perguntar depois? Se ficou claro, sim. Para mim, pelo menos. Mas seria legal alguns exemplos a mais. Para os demais. E, Carol? Professor, eu queria que você repetisse de novo. O senhor considerou toda essa função sendo u, aí tirou a derivada dela, aí multiplicou pela mesma derivada? Veja que, usando a notação do teorema da função composta, né, da regra da cadeia,
é como se o U fosse G. Tá certo? O U fosse G. Não, aliás, o U fosse o F. E o ao cubo fosse G. Então, vamos usar aqui a lousa. Aí fica mais fácil, né? Só um minuto. Vou abrir a lousa. Vamos tentar explicar melhor. Ícaro. Ele só substituiu a função f de x, aí depois ele tirou a derivada, e depois só substituiu de volta. É bem simples, mais ou menos. Eu entendi, foi o Isaac que falou. Foi isso que perguntou. Sim. Mas eu vou fazer na lousa, tá bom? Aí fica mais claro. Veja aqui, nós temos aqui a nossa função aqui só um minuto. Y igual. Que tem aqui. Deixa eu ver qual é. 2x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 7. 2x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 7. Assim, né? E isso aqui elevado ao cubo. Certo? Tá. Então, veja, como eu falei, se não tivesse esse 3 aqui, seria fácil derivar, né? Derivar simplesmente a um polinômio de grau 3 e daria certinho. Então, como tem 3, tem alguns alunos já que já tive a oportunidade de lecionar, né? Eles falam, vamos a desenvolver tudo ao cubo. Obviamente é uma tarefa não fácil, né? Porque tem aqui o cubo de um polinômio, né? De 3 termos. Se seria 2 termos, dá para fazer o binômio. Mas aqui dá para fazer, mas é mais complicado. Então, acho que demoraria mais desenvolver do que fazer aqui. Então, o que vai fazer aqui? Simplesmente vamos a reescrever. De que forma, né? Veja aqui. Essa parte que está dentro do parênteses, vamos representar por uma função. Vamos supor essa função que seja g de x, certo? G de x, só que está elevado ao cubo, certo? Vou escrever aqui isso. Onde o g de x para nós vai ser o quê? 2x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 7. Ok? Isso vamos dizer assim. Então, nossa função ficou assim. Ok? Ficou mais ou menos assim, né? G de x é essa expressão que está aqui. Agora, vamos usar a regra... vamos colocar aqui. Então, agora vamos a derivar. Quando você deriva, certo? A função g, para a regra da cadeia, o que vai ficar aqui? Você vai derivar isso aqui como se fosse a função potência. Aqui vai ficar 3 vezes g ao quadrado x, mais o g é uma função de x, por exemplo, vezes a derivada de g x. Ok? Então fica assim. Então agora vamos desenvolver, né? 3 vezes, o que foi o g? O g está aqui. Você substitui aqui. Vai ser 2x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 7 vezes a derivada de g. A derivada de g está aqui. Deriva a função g que nós antes não sabíamos fazer, né? A derivada de 2x ao cubo vai ser igual a 6x ao quadrado. A derivada de menos 4x ao quadrado vai ser menos 8x. E a derivada de 7 dá zero, por isso que ficou assim. Ok? Ficou assim. Agora, Saulo foi, né? Ali não fica ao quadrado não, professor? Não é g ao quadrado de x? Faltou ao quadrado, com certeza. Faltou ao quadrado aqui. Porque é g ao quadrado, com certeza. Ao quadrado. Isso, agora sim. Ok? Senhor, depois de simplificar só em uma função tudo? Ou tem que ficar desse jeito mesmo? É melhor ficar assim, porque aqui está mais compacto já. Entendi. Porque se você desenvolve aqui, vai ficar tudo solto, né? Com um polinômio de grau 6, 8, né? De grau 8 fica isso. Porque o polinômio é de grau 9. Quando você deriva, sempre quando você deriva um polinômio, a derivada ele diminui em 1 o grau, né? Aqui era grau 9, então vai ficar um polinômio de grau 9.
Bom, então vejam que quando eu era aluno, para mim eu tinha muita dificuldade também. Eu tinha dificuldade em escolher qual seria a mudança de variáveis, né? Então, o que o professor, na época, falou, vamos a fazer o seguinte, né? Para esquecer dessas mudanças de variáveis, qual o G, qual o F, né? Vamos fazer o seguinte aqui. Menos 4x ao quadrado mais 7. É a mesma coisa, né? Essa aqui é a função. Vamos a derivar de fora para dentro. Então, primeiro você observa de fora para dentro, não? Obviamente de fora. Qual a função mandante de fora para dentro? De fora para dentro, você observa que é a função potência. Ok? É a função potência. Então, você vai derivar como se fosse a função potência. E você deriva como se fosse a função potência. A derivada da função potência para expoentes naturais, nós já sabemos, certo? O que vai fazer? Você desce o expoente. Aqui fica 2x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 7. E aqui ficaria 3 menos 1, né? Vezes, se essa expressão que está dentro do parênteses fosse x, aí terminaria a derivação. Mas como não é x, então você continua derivando. Esses 2x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 7. Deriva, né? Ficou assim. Então aqui vai ficar 3, aqui vai ficar 2x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 7 elevado ao quadrado. E aqui temos vezes a derivada do que está dentro do parênteses. Como já vimos aqui, vai ser 6x ao quadrado menos 8x. E acabou, né? Aí você não precisa você substituir ou representar. É mais rápido. Ao menos para mim foi mais rápido. E sigue sendo mais rápido, né? Então é questão de prática, né? Tudo bem, pessoal? Beleza. Aí se a gente pode usar esses dois métodos na prova, né? Sim, o importante é que seja correto, né? A resposta. Uhum. Aí Beleza. o aluno vai ver qual é mais fácil, né? Então vamos a voltar aqui nos PDFs agora, né? Então essa é a primeira, né? Agora vamos para no segundo exemplo era derivar a função seno elevado a 4 de 5x. Tá. De novo, né? Nós podemos representar, veja, aqui nós temos três funções, veja. Nós vamos botar o quê? Primeiro, u por seno de x. Vou voltar aqui um pouquinho. Aqui. Esse 5 de x vou representar por u. Ok? Uma vez que represento por u, vai ficar o quê? Seno elevado a 4 de u. Mas lembrando que u igual a 5 de x. Mas, agora, posso representar, então, seno de u como sendo v. Portanto, a expressão vai ficar v elevado a 4. Mas observem que v depende de u. E u depende de x. Então, vamos a voltar agora, né? Então, veja, primeiro representamos u por 5 de x, ou 5 de x representamos por u. Depois, né? O v vai ser seno de u. Mas, e por último, então, o y vai ser v elevado a 4. Ok? E agora vamos a usar a regra da cadeia. A regra da cadeia, né? Primeiro vai derivar v elevado a 4. Deriva, aqui, está escrito aqui, né? Vezes a derivada de v com relação a u. E por último, a derivada de u com relação a x. Certo? Essa é a regra da cadeia, né? No exemplo anterior, nós temos duas funções, agora temos três, né? E agora é só derivar. Primeiro derivamos v4 como função potência. Vai ser igual a 4, v ao cubo. E aqui derivamos v com relação a u. Quando deriva v com relação a u, vai ser cosseno de u. Está aqui. E aqui, quando deriva u com relação a x, vai ser igual a 5. Agora vamos a substituir. O que foi o u? U 5x. Está aqui, está vendo aqui? Por isso fica
vai ficar, esse 5 aqui, deixa eu escrever, esse 5 que está aqui, multipliquei com 4, porque ficou 20 aqui, né? Aqui vai ficar cosseno de u, ou 5x, por isso ficou cosseno de 5x. E aqui nós temos v ao cubo, mas o que representa o v? V é seno de u ao cubo, mas u é 5x, por isso ficou seno ao cubo de 5x. Ok? Ficou isso aí. E aqui daria para representar o que fizemos aqui, né? Veja, o que fizemos aqui? O seno ao cubo de 5x, eu estou escrevendo como sendo seno ao quadrado de 5x vezes seno de 5x. Certo? Eu escrevi seno ao cubo de 5x como produto de seno ao quadrado de 5x vezes seno de x. Qual foi o intuito, né? Porque eu vou escrever esses fatores do seu produto, os dois últimos fatores aqui, seno de x vezes cosseno de 5x, faz parte do seno do ângulo duplo. Só que faltaria o 2, né? Por isso que o 20 que está aqui, eu vou escrever como sendo 10 vezes 2. Vou escrever 2 vezes seno de 5x vezes cosseno de 5x é o quê? É o seno do ângulo duplo, nesse caso. Como o ângulo foi 5x, o ângulo duplo vai ficar seno de x. Ok? Essa aqui também é uma forma mais diferente de escrever, ou podem deixar também assim, como está aqui. Ou assim, ou assim. Obviamente, quando você tenta simplificar ao máximo, né, fica melhor, né? Porque aí você está mostrando um pouco mais de conhecimentos. Mas a resposta estaria também certa se você ficar aqui, né? Nessa primeira. Ok, pessoal? Ficou claro? Saulo, Ícaro, Amanda, Débora. Pergunta. Mais ou menos, esse finalzinho aí que o senhor transformou em Digamos, o finalzinho foi um forçamento para simplificar ainda mais, né? Mas, como eu falei, pode ficar na penúltima linha e já estaria bom. Entendi. Porque eu queria escrever um pouquinho. Sempre é bom quando você baixa sempre o grau de alguma expressão. Fica com menor grau, né? Mas poderia ficar na penúltima linha. Né? Se isso foi a dúvida, então a resposta correta seria ficar na penúltima linha, né? Professor, Foi. pode fazer na lousa, por favor? Qual foi a dúvida? O começo da expressão que o senhor dividiu, eu não entendi muito bem. É porque são 3 compostos, 3 funções. É porque eu não lembro nem qual foi a derivada, qual é a expressão. Tá aqui, mas tá aqui na linha, mas vou usar a lousa. Vamos lá. A função era, né? Assim, y igual seno, acho que 4, não é? 4 de 5x. Tá certo? O que vamos fazer aqui? Primeiro, né? Vamos a dizer 5x igual a 1. Então vai ficar assim. Seno 4. Depois eu coloco assim, o de x, certo? E agora, a próxima vai ser o quê? Seno de 1 igual a v. Então, essa aqui a expressão vai ficar o quê? O seno de u igual a v, então seno de 4x vai ser igual a v4. E aqui é v elevado a 4, vou colocar de u. E aqui u depende de x. Então, na verdade, o y vai ser uma função de v, que depende de u, e u depende de x. Ou seja, y vai ser uma função de x, como sabemos, né? Aqui vamos arreglar a cadeia já, né? Tudo certo? Está aqui, Ícaro? Tudo, professor. Então, vamos a derivar agora, né? Vamos derivar y. Então, você vê que tem o v elevado a 4 depende de 1, né? Então, na verdade, é como se tivesse assim, né? Então, o que vamos fazer aqui? Então, primeiro derivamos o v, né? Deriva v elevado a 4 no ponto 1. Assim.
Vamos derivar. Vezes a derivada de V com relação a U. E vezes a derivada de U com relação a X. Já temos aqui a regra da cadeia, né? Agora vamos a discutir. A derivada de V com relação a 1 vai ser igual a 4 vezes V ao cubo. Okay? Isso aqui é a primeira. Vezes. A derivada de V com relação a 1, o V está aqui, né? Quando deriva vai ser o quê? Cosseno de U. E aqui a derivada de U com relação a X vai ser 5, né? Vamos a substituir agora. Aqui vai ficar 4 vezes. O que foi o V? O V está seno de U. Então vai ficar seno de U elevado ao cubo. Então, aqui tem 3, né? Vezes cosseno de U vezes 5. Então, 5 vezes 4, 20. O que foi U? U é 5x. Então, vai ficar aqui seno ao cubo de 5x. Vou colocar parênteses para não confundir aqui. Vezes cosseno de U. O que foi U? 5x. Ficou aqui. Ok? Tá ok, professor. Como falei, vamos a derivar de fora para dentro, né? Mais fácil. Esquecer desse U, V, essas coisas, né? Então, aqui nós temos a derivada aqui. Y igual seno a quarta, né? O quinta. Seno a quarta de 5. 4 de 5x. Assim, né? Vamos a derivar isso aqui. Qual que é a função maior? Para você perceber, não pode ser assim, né? Isso aqui vai ser igual a quê? Seno de 5x, tudo isso elevado a 4, né? E agora vamos a derivar. Então, como a gente vai derivar de fora para dentro. Então, a função que está mais externa é o quê? A função potência. Então, vamos a interpretar como função potência. Se for a função potência, seria o 4 vai descer. Vai ficar o quê? Seno. 4 menos 1, 3. Então, aqui vai ficar 3, 5 de x. Aqui, ficou aqui. Assim, primeira. E agora, vamos derivar. Qual está mais dentro? Seria isso que está aqui. Vezes a derivada de seno de 5x. Deriva, né? E qual que está dentro? A derivada de 5x. Agora vamos a terminar. Igual, que seria 4 vezes seno ao cubo de 5x vezes a derivada de seno e cosseno. Cosseno de 5x. E, por fim, a derivada de 5x, 5. E isso aqui vai ser 5 vezes 4, 20. 20 seno ao cubo de 5x vezes cosseno de 5x. Certo? Tal como foi calculado usando aquelas mudanças de funções, né? Então, aí cabe a vocês. Bueno, particularmente, eu estimulo vocês a fazerem a derivação de fora para dentro. Você vê qual é a função que está mais extrema. Então, aí aplicando a derivada dessas funções que nós sabemos. Geralmente são as funções de potência, né? Aí você vai de fora para dentro. Tá certo, professor. Obrigado. Tá, então, vamos agora a voltar para os slides. E agora nós temos o exemplo terceiro, né? Deixa eu olhar aqui. Era a derivada da raiz quadrada de 2x ao quadrado mais 5. Aqui, obviamente, vai ser fácil, né? Vamos anotar o que está dentro da raiz por uma função u, por exemplo, né? U, por exemplo. Então, vai ficar y igual a raiz quadrada de u. Ou, se vocês preferem, u elevado a 1 meio. E aí, vocês aplicam a regra da cadeia. Está montando. Então, y vai ser u elevado a 1 meio, né? Ou raiz quadrada de u. Onde u
vai ser igual a 2x ao quadrado mais 5. Veja que aqui nós estamos usando já a regra da função potência para expoentes racionais. A gente ainda não provou que vale para racionais, né? A gente provou que vale para naturais, mas foi a observação que essa forma vai valer para racionais, que vamos provar daqui a pouquinho. Okay? Então, o que vamos fazer aqui? Para a regra da cadeia, o que diz aqui, né? Para a regra da cadeia, você vai derivar u elevado a 1 meio, aqui, e vezes a derivada de u com relação a x. Aqui, a derivada da função potência, seja o expoente natural ou racional, a derivada é da mesma forma. O que você faz? Aí você desce o expoente, que seria 1 meio, e subtrai 1 o expoente. 1 meio menos 1 meio. Então, o expoente é negativo, inverte, por isso que vai ficar aqui embaixo. Vezes a derivada de u com relação a x. Quando deriva isso aqui, vai ficar 4x. O que está aqui. Okay? Então, ficou 4x, 2. E aqui, por último, cancela 2, né? Fica, então, 2x. Isso seria a derivada da função raiz quadrada de 2x ao quadrado mais 5. Ok? Agora, então, com a regra da cadeia, nós abriu o leque de técnicas de derivação. Já podemos derivar muitas funções usando a regra da cadeia. Então, essa regra é muito importante para derivar funções. E agora, uma regra também não menos importante é a derivada da função inversa. Ok? Quando nós estudamos funções em matemática básica, né? Nós vimos que não toda função possui inversa. As funções que possuem inversa são aquelas funções que são bijetoras, né? Ou seja, ao mesmo tempo são injetoras e sobrejetoras. Então, essas funções têm função inversa. Então, veja aqui, né? Vamos a conhecer a função y igual a f de x, contínua e monótona. Essa expressão monótona que aparece aqui, nós já sabemos que é monótona, né? Ela pode ser crescente ou decrescente. Qualquer uma delas, né? Ele também vai substituir a exigência dela ser bijetora. Porque se ela é crescente ou decrescente, né? Significa que há diferentes valores que você pega no domínio, né? As imagens vão ser diferentes, sendo que vai ser uma maior que outra, né? Como se observa a definição de função crescente ou decrescente. Então, você pode substituir o fato de ser bijetora por monótono. E além disso, o que observam aqui? Quando você calcula f no ponto A aqui, C e f de B aqui, né? F de B é igual a D. Então, como já foi observado anteriormente, vai existir uma função inversa contínua, que vamos a denotar x igual a f de y. Na verdade, essa inversa que está aqui, a gente, o que fazia, né? Calculava a inversa, aí depois mudava de letrinha as variáveis, né? O que era y virava x e o que era x virava y, né? Mas aqui, a inversa seria uma função que depende de y, né? Porque o y depende de x, e, portanto, a inversa vai ser x depende de y, né? E observem que o domínio da função inversa é a imagem da função, certo? Tudo isso nós já vimos anteriormente. Agora, então, vamos anunciar esse teorema, né? Seja a função f, definida no intervalo i, em algum intervalo i, né? Suponhamos que ela seja contínua, monótona, na vizinhança do ponto x0 que pertence a i. E possui a derivada no ponto x0, né? E essa derivada, vamos a supor que seja diferente de zero. Então, quando queremos calcular a derivada da função inversa x igual φ de y no ponto y0, que seria no ponto y0 f de x0, né? A fórmula é a seguinte, né? A derivada da função inversa no ponto x0 vai ser igual ao inverso multiplicativo da derivada da função. Então, calcular a inversa é muito fácil, né? Inversa de uma função, que é igual à derivada do inverso multiplicativo da função. Ok? Por isso que se exige aqui que a derivada de f no ponto x0 seja diferente de zero. Tudo bem o enunciado, pessoal? Sim, professor. Tudo certo. Então, vamos a provar então, rapidamente. Não é difícil, né?
Veja, como a função f' de x existe num intervalo que contém... Nós, por hipótese, decidimos que a função é diferenciável no ponto x0. E nós já vimos com a propriedade da derivada, né? Se a derivada nesse ponto, em algum ponto x0, né? Que contém um ponto x0, né? A derivada é contínua, então dizemos que nesse intervalo também a função, a derivada é diferente de zero no ponto x0. Então significa que nessa vizinhança, a derivada também é diferente de zero. Ok? Então, se é diferente de zero, então ela pode ser positivo ou negativo. Supondo que é positivo, então significa que nessa vizinhança a derivada é maior que zero. Se f de x0 é negativo, então nessa vizinhança a derivada é negativa. Ok? Então, existe a função inversa, nós sabemos, já por hipótese, né? Então, vamos de novo trabalhar com os incrementos. Delta de x é o incremento que damos ao ponto x0. Então, delta de y é o incremento da variável y, certo? Analogamente, né? Se delta de y é o incremento que damos ao ponto y0, então, delta de x vai ser igual, que aqui vejam que o φ é a função inversa, né? Φ de y0 mais delta de y menos f de y0. É o incremento da variável x. Veja, quando delta de x tende para zero, delta de y também tende para zero. Ou vice-versa, né? Agora vamos a reescrever essa relação aqui. Delta de x sobre delta de y. Vamos a reescrever aqui. Isso aqui pode ser escrito como sendo 1 sobre delta de y sobre delta de x. Ok? E agora vamos a tomar o limite, né? Aqui do lado esquerdo, vamos a tomar o limite quando delta de y tende para zero. Veja que é equivalente a dizer delta de x tende para zero e delta de y tende para zero. Aqui do lado esquerdo, nós temos quando delta de y tende para zero. Então, por definição, vai ser igual a derivada da função inversa no ponto y0. Ok? Que seria isso que está aqui. E do lado direito, delta de x tende para zero. Por definição, a função f é diferenciável no ponto x0 e é diferente de zero. Aí calculo o limite do denominador, que vai ser igual a f' de x0. Tá certo? Aqui você tem a fórmula da função inversa. Então, agora vamos a ver algumas aplicações da função inversa, ok? Veja, nós queremos calcular a derivada de uma importante função que aparece muito na análise ou no cálculo, né? A derivada do logaritmo neperiano de x. Vamos a provar que a derivada do logaritmo neperiano de x é igual a 1 sobre x, né? Obviamente, desde que x seja maior que zero. Também vamos a provar o quê, né? Veja, aqui nós temos uma função potência, x elevado a a. E a já não necessariamente é um número natural, pode ser racional. Então, como podem ver, a fórmula é a mesma. Qual a fórmula, né? O expoente vai, quando deriva, o expoente ds, e o expoente vai ficar subtraído por 1. Ok? Então, a fórmula, vamos provar que a fórmula vale não somente para expoentes naturais, também vale para racionais. E aqui também vamos provar a derivada da função trigonométrica inversa arco cosseno de x vai ser igual a menos 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, né? Obviamente aqui o x por modo tem que ser menor que 1, né? Pelo fato do domínio da função arco cosseno de x tem que ser pertencer ao intervalo de menos 1 até 1. E também vamos a provar que a derivada da função arco tangente de x vai ser 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Tá vendo? Então, a derivada da função inversa, ele nos vai trazer mais algumas regras de derivação que vai aumentar nossa tabela de derivação, né? Como eu falei. Então, vamos a provar. Tá. Antes de encontrar a derivada dessas funções, vamos a escrever o que nós vamos a usar para provar essas derivadas. Primeiro, nós já sabemos que a derivada da função exponencial é ela mesma. Certo? Então, a função exponencial é a única derivada que você deriva e ela continua a mesma, né? A derivada da função cosseno é igual a menos seno de x, também já sabemos, né? E isso aqui, o cosseno ao quadrado de x igual a 1 sobre 1 mais tangente ao quadrado de x, isso aqui provém da identidade trigonométrica fundamental. Qual é, né? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1.
que você faz aqui? Divide tudo por cosseno quadrado de x. Quando divide tudo por cosseno quadrado de x, vai ficar o quê? Tangente ao quadrado de x mais 1 igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Aí de onde que sigue que cosseno ao quadrado de x é essa expressão que está aqui. Ok? E também já vimos em aula que a derivada de tangente de x é 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Inclusive, isso aqui vocês fizeram em sala. Eu lembro que alguns fizeram, né? Ok? Essas são as fórmulas que vamos a usar para... Né? Então, vamos provar agora que a derivada da função logaritmo independente de x é igual a 1 sobre x. Ok? Então, nossa função é o quê? Y igual logaritmo independente de x. Ok? E agora vamos escrever a função inversa. Qual seria a função inversa? X vai ser igual a e elevado a y. Ok? X igual a e elevado a y. Perfeito? Tá. Então, nós vemos que queremos calcular. Calcular dy com relação a x, né? A derivada desse aqui seria aqui, com relação a x. Nós já vimos a fórmula. Isso aqui seria o quê? A derivada de y com relação a x é a mesma coisa que 1 sobre a derivada de x com relação a y. Tá certo? A derivada de x com relação a y. Tá aqui. A derivada de x com relação a y, aqui. Se você deriva x com relação a y, vai dar e elevado a y. A mesma coisa. E aqui já dá para terminar, por exemplo. E elevado a y, como podem ver, é igual a x. Já poderíamos colocar aqui. Eu coloquei aqui porque eu coloquei o y igual ao logaritmo neperiano de x. E esta expressão que está aqui é igual a x. Então, assim nós temos, então, que a derivada do logaritmo neperiano de x é igual a 1 sobre x. Vamos aguardar essa fórmula, né? Você usa bastante essa fórmula. Ok? Então, já podem pegar lápis e papel e anotar na tabela de derivação. A derivada do logaritmo neperiano de x é igual a 1 sobre x. Ok? Alguém pode dizer, se a base não é número de Euler, a base é outro número qualquer, por exemplo, pode ser a base 8, base 7, base 1000. Qualquer base é número positivo, por exemplo. Como que encontramos a derivada? Será que vai ser a mesma? Praticamente, né? Antes de você derivar o logaritmo em uma base diferente do número de Euler, o que você vai fazer? Mudança de base. Vamos a passar, então, se você tem uma base diferente do número de Euler, número E, vamos a passar para a base E. Então, passando para a base E, o que vai ficar aqui? Logaritmo em base o número de Euler, de x, sobre o logaritmo em base E de A. Essa aqui é a mudança de base, né? E agora vamos a derivar. Só que lembre que o logaritmo neperiano de A é uma constante. Você retira da derivada, vai ficar assim, 1 sobre ln de A. E aqui você vai derivar ln de x. A derivada de ln de x é o quê? 1 sobre x. Portanto, a derivada vai ser 1 sobre x vezes ln de A. Então, agora nós já sabemos encontrar a derivada da função logaritmo em qualquer base. Ok? E agora aqui vamos a aproveitar para derivar a função exponencial, onde a base não é o número e. Veja aqui, quando a base é o número e, a derivada é a mesma função. O e, obviamente, é o número de Euler, né? Não é, aqui o e não é uma constante qualquer, é o número de Euler, né? Aquele número 2,71, 81, 82 e assim por diante. Só que aqui tem uma base qualquer positiva, pode ser 3, 4, 5, 1 milhão, qualquer número que você quiser positivo. Ok? Então, o que fazemos aqui? Vamos escrever esse a elevado a x como sendo e elevado a logaritmo neperiano de ax. Só que quando você tem logaritmo neperiano de ax, esse x aqui vai descer como expoente, pues está aqui. Ok? E aqui você deriva essa expressão aqui. Aqui vamos usar a regra da função da cadeia, ou da função composta, né? Aqui você tem a derivada da função exponencial base e e expoente x logaritmo neperiano de a. Quando você deriva a função exponencial, você coloca ela mesma. É a mesma função. Certo? Está aqui. Vezes a derivada do expoente. A expoente qual seria? X ln de a. Ok? Só que essa expressão aqui, e elevado a x ln de a, se vocês observam, é o quê? É a x. Está aqui. O ax está aqui. A elevado a x. Certo? E aqui, ln de a é constante.
você retira fora da derivada e vai ficar o quê? A derivada de x, tá certo? Tá aqui. Não tanto, a derivada de x dá 1, né? Por isso que fica a elevado a x vezes logaritmo de a. Então, aqui também nós encontramos a derivada de uma função exponencial com base a qualquer número positivo diferente do número de Euler. Ok? Obviamente, aqui, se o a aqui é o e, aqui você volta a essa derivada que está aqui. Porque se a igual a e, aqui ficaria e elevado a x vezes logaritmo de e. Logaritmo de periano de e é 1. Fica aqui, né? Tudo bem, pessoal? Certo. Aqui não é para ficar em silêncio, não é para dizer que está tudo bem ou para perguntar alguma coisa. Professor, é só esse finalzinho que complicou um pouquinho agora. Oi? Só o finalzinho que complicou um pouquinho. Certo. A última linha você quer dizer, né? Sim, sim. De onde o senhor tirou esse x igual a elevado a y? É tipo O x elevado a y? lá em cima, no primeiro enunciado ali. X Daqui? Veja aqui. Y igual ln de x. Portanto, por definição é o quê? O x que está aqui é igual que a base e elevado a y. Não é assim? Mas aí é uma coisa do ln, né? Do logaritmo natural. Porque é logaritmo daqui, tá vendo? Logaritmo de... Porque nós vimos quando é matemática básica, a função logarítmica é a função inversa da função exponencial. Entendi. Não é? Aqui você tem aqui a função, aqui seria a função exponencial. A função inversa da função exponencial é o logaritmo. E, obviamente, a inversa da função logaritmo é a função exponencial. Tá. Agora, voltando a... Não sei quem perguntou, acho que foi Felipe, né? Sim, desse finalzinho, exatamente qual não entendeu, Felipe? Qual? Todo ou o finalzinho? Aqui nessa parte aqui do... Essa parte aqui? Sim, sim. Por que ficou assim, o AX, ficou essa expressão que está aqui de parênteses? Foi isso aí? Sim, essa parte, sim. Tá, então vamos a mostrar aqui na lousa. Aqui. Veja o que estamos fazendo aqui, né? O que nós sabemos aqui? O logaritmo em qualquer base de x é igual a n. Isso aqui é equivalente a dizer o quê, né? O x é igual a elevado a n, não parece? Mas o n não é esse aqui. Então, isso aqui vai ser o quê? Logaritmo em base a de x. Ou seja, o que temos? Nós escrevemos aqui qualquer número positivos, pode escrever como sendo o quê? A, o logaritmo de a x. Ou seja, se você pegar o 2 e 3, por exemplo, né? Você pode escrever aqui 2 vai ser igual a quê? A 3, logaritmo em base 3 é 2. Ou se você prefere 3, vai ser igual a 2, logaritmo em base 2 de 3. São identidades logarítmicas. Ok, Felipe? Certo, professor. Tudo bem? Agora vamos a pegar dois números conhecidos. Por exemplo, aqui vamos pegar o x positivo e vamos pegar o número e também positivo. Então, você pode escrever assim, o x vai ser igual a quê?
E ln de x. Concorda? É isso que vamos fazer aqui. Por isso que você tem aqui a elevado a x. Esse a elevado a x para mim vai ser um número. Então eu posso escrever como sendo aqui e elevado a logaritmo. Veja aqui a base é e, né? Logaritmo neperiano, ax. Isso aqui vai ser igual ao quê? E. Esse x aqui ele vai descer multiplicando. Vai ficar x ln de a. Por isso que eu escrevi a elevado a x como sendo e elevado a x logaritmo neperiano de a. Tudo bem agora? Sim, sim. A partir dali já ficou mais fácil, né? Vamos voltando aqui ao PDF, né? Ali quando você escreve aqui, já está aqui já. Quando escreve aqui, né? Aí você vai derivar. E aqui vamos usar a regra da cadeia ou a função composta. Mas lembrando que quando você tem a função exponencial base e elevado a qualquer expoente, você vai a derivada é ela mesma. Se no expoente tivesse x, acabou. Como não tem x, então você multiplica pela derivada que está do expoente. O que nós fizemos aqui, tá vendo? A derivada da função exponencial é ela mesma, está aqui, vezes a derivada do expoente, que seria x ln de a. No tanto, esse que está aqui é o primeiro fator, que está aqui, como a gente transformou, isso aqui vai ser igual a x, a elevado a x. Por isso aqui eu voltei novamente. A elevado a x. E aqui, ln de a é constante. Retiramos a derivada. Então, depois ficou ln de a vezes a derivada de x. Não, mas a gente sabe que a derivada de x é igual a 1. Por isso que ficou a elevado a x vezes ln de a. Agora acredito que está melhor, né, Felipe? Clareou. Então, agora vamos a continuar. Agora vamos a... Veja que nós íamos a mostrar o quê? Nós provamos que quando você tem x elevado a n, e n é natural, a fórmula era o quê? X elevado a n é igual... A derivada de x elevado a n, né? É igual ao quê? N vezes x elevado a n menos 1. Isso aí quando é natural. Agora vamos a provar que a fórmula vale se n é racional, né? O que vamos fazer aqui, né? Aqui nós estamos escrevendo x elevado a a como sendo e elevado a x. É do exemplo anterior. Ok? Ficou assim. Ok. Então, o que ficou aqui? X elevado a a, derivada, vai ser a derivada dessa expressão que está aqui, né? Expressão que está aqui. Ok? Quando deriva, vai ser a mesma função que está aqui, vezes a derivada do expoente. A ln de x, ok? Aqui temos e elevado a... Repete novamente o primeiro fator. Repetimos aqui. E aqui a é constante. Retiramos da derivada. Vai ficar a vezes a derivada de ln de x, que nós acabamos de saber, né? Vai ser 1 sobre x. Por isso que vai sobre x. Aqui, essa expressão que está aqui, esse é o primeiro fator. Como já sabemos, é o quê? É x elevado a. Ok? Então, você tem aqui x elevado a a sobre x, vai ser igual a quê? X elevado a menos 1. Está aqui. X elevado a menos 1. E vezes esse a que está aqui. Então, como pode ver, se você vai derivar x elevado a derivada vai ser o quê? Desse expoente que é a, vezes x elevado a menos 1. Então, essa fórmula já vale quando o expoente não necessariamente é natural, vale para qualquer número racional. Inclusive, qualquer número é real, né? Tudo bem? Então, já estamos em posse dessa fórmula agora. Vocês já podem escrever na sua tabela, né? Que essa fórmula x elevado a n vale para n natural. Aliás, n real. Certo? Não somente para n natural, como vimos em aulas anteriores, né? Também para n real. Agora, vamos a calcular a derivada da função arco cosseno de x. Certo? Função trigonométrica inversa, arco cosseno de x. Y igual
arco cosseno de x. Portanto, x vai ser igual ao cosseno de y. Isso aqui também está claro, né? Y igual arco cosseno de x. Portanto, x vai ser igual ao cosseno de y. Ok? Nós queremos derivar essa função. Y igual arco cosseno de x. Certo? Essa função que está aqui. Ou seja, a derivada de y com relação a x. Pela regra da cadeia, pela regra da função inversa, isso aqui vai ser igual a quê? 1 sobre a derivada de x com relação a y. Quando deriva x com relação a y, a derivada vai ser quanto? Menos seno de y. Está vendo aqui? Menos, coloquei menos seno de y. Mas o seno de y é igual a quanto? Pela densidade trigonométrica fundamental, era o que? Seno ao quadrado de y mais cosseno ao quadrado de y igual a 1. De onde dizia que o seno de y vai ser igual a raiz quadrada de 1 menos cosseno ao quadrado de y. Mas cosseno ao quadrado de y é quanto? É x. Aí você substitui, por isso que vai ficar 1 menos 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Ok? Então, vamos aguardar. Aqui de novo apareceu. Isso aqui guardem mesmo, porque vai aparecer muito quando vamos a derivar. Quando vamos a integrar na próxima unidade em janeiro, vai aparecer muito esse tipo de funções. Okay? E por último, vamos agora a derivar a função arco tangente de x. Certo? Y igual arco tangente de x. Donde sigue que o x é igual a tangente de y. Então, quando queremos calcular a derivada de y com relação a x, ou seja, a derivada de arco tangente de x, aqui, isso aqui vai ser igual a quê? 1 sobre a derivada de x com relação a y. A derivada de x com relação a y, como já vimos, é quanto? É 1 sobre cosseno ao quadrado de y. Tá certo? 1 sobre cosseno ao quadrado de y. Mas vou voltar aqui e aqui. Se você quer escrever 1 sobre cosseno ao quadrado de y, isso aqui você vai colocar aqui embaixo. E isso que está embaixo vai subir. Então vai ficar 1 sobre cosseno ao quadrado de y vai ser igual a quanto? 1 mais tangente ao quadrado de y. Ok? Foi esse que vamos usar. Aqui. Por isso fica 1 sobre cosseno ao quadrado de y vai ser igual a 1 mais tangente ao quadrado de y. Mas o que foi tangente de y? O x. Por isso fica aqui. Por isso decimos que a derivada de arco tangente de x é igual a 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Também é outra fórmula que vamos a usar muito ao longo desse semestre. Ok, pessoal? E aqui, por último, isso aqui fica para vocês fazerem, né? Que praticamente é a mesma do... Aqui, a derivada de arco seno de x é igual a 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Veja que a diferença da derivada de arco seno de x com a derivada de arco cosseno de x é só o sinal. Enquanto a derivada de arco cosseno de x era menos, a derivada de arco cosseno de x é positivo, né? E também encontramos a derivada da função arco cotangente de x, que é muito parecida com a função arco tangente, né? Que aqui só colocar o menos. Ok? Com isso aqui nós terminamos nossa videoaula de hoje. Ok, pessoal.